Nós caminhamos pela, vivemos pela, adoramos a Deus pela, é a graça de Jesus. Olá pessoal, eu constantemente recebo perguntas do tipo assim: pastor, eu gostaria de frequentar a igreja bíblica. Eu conheci a verdadeira fé reformada, a fé evangélica, mas a igreja onde eu estou é complicado, eu não tenho isso, e eu estou precisando me congregar numa igreja onde eu realmente seja alimentado pela palavra de Deus. Então está aqui para aqueles irmãos e amigos que me fazem essa pergunta da Zona Leste de São Paulo. Eu queria recomendar a Igreja Presbiteriana da Penha, onde você vai encontrar uma pregação expositiva, bíblica, um culto contemporâneo bíblico, voltado para a glória de Deus, uma igreja comprometida com a evangelização do bairro e também do mundo, e onde Deus é adorado em espírito e em verdade. Eu recomendo com muita alegria. Você pode procurar aí na internet o site da Igreja Presbiteriana da Penha, e você vai encontrar os horários, vai encontrar a localização, contato, tudo que você vai precisar, ok? Grande abraço. Quando é que a escolha se deu? Antes de Gênesis 1:1. O que diz em Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Paulo está dizendo que antes disso, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Significa, gente, que a própria criação é um ato de escolha divina. Gente, quando nós falamos de doutrina de eleição, quando nós falamos de doutrina de predestinação, isso causa um desconforto na alma, no coração de muita gente. Eu fico assim, pesado de ver cristãos que ficam com a alma pesada quando falam: Ele nos escolheu, Ele nos predestinou. Por que a minha alma pesa? Porque quando um cristão se incomoda de ouvir que Deus o predestinou antes da fundação do mundo, quando ele se incomoda com isso, ele não entendeu quem é o Deus que o escolheu. Você sabe o que significa dizer que Ele te escolheu antes da fundação do mundo? Em primeiro lugar, significa dizer que Ele é o Criador do mundo, não é verdade? O mundo não veio a existir por si só. Deus é a causa não causada de tudo que existe. Tudo que existe foi causado por algo, alguém, mas Deus não é causado por ninguém. Quando Paulo diz Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, significa que Ele nos escolheu na eternidade. Você precisa entender que Deus é um ser eterno. Quando Deus nasceu? Aí tem gente que confunde, que acha que Deus é imortal. Imortalidade significa que nunca morre, mas começou. Deus não é imortal. Deus é eterno. Ele nunca nasceu e Ele nunca morre. É mais ou menos assim. Qual é o menor número que existe? Zero. Você não foi na aula de matemática? Não é possível. Antes de zero vem menos um. Antes de menos um, menos dois. Então qual é o primeiro número? Qual é o último número? Isso é eternidade. Isso ilustra a eternidade. Quando a Bíblia diz que Deus é eterno, Alfa, Ômega, princípio e fim. Ele é o princípio, o começo de tudo. Deus é eterno. Então preste atenção nisso. Quando é que Deus te escolheu? Quando Paulo diz antes da fundação do mundo, significa que a escolha de Deus se dá na eternidade. Ou seja, Deus não nos escolhe numa perspectiva de tempo e espaço. Deus nos escolhe fora do tempo e espaço. Quando a Bíblia diz que Deus é eterno, preste atenção. Para nós, 2025 é futuro, não é? E para Deus, 2025 é futuro? 2085 é futuro? 5.000 é futuro? Por quê? O futuro para Deus já é.
Ou seja, não tem nada que Deus vai fazer, tudo Deus está fazendo, tudo Deus fez. Deus sempre foi o que é, e Deus sempre será o que foi, entendeu? É por isso que quando Moisés perguntou qual é o teu nome, o que Deus respondeu? Eu sou o que sou, o ser eterno. Ou seja, não tem jeito de Deus fazer uma escolha de você depois que você crê, porque Deus não habita o antes de você crer, e nem o depois. Deus habita o antes e o depois. Deus é eterno, Deus habita a eternidade. Não é nem, algumas pessoas entendem que a escolha antes da fundação do mundo é uma questão de onisciência. Deus olhou no futuro, viu que você ia crer e te escolheu. Não. Deus não viu o futuro. Deus existe no futuro, vive o futuro. Deus é no tempo que ainda vem. Porque quando Deus criou o mundo, Deus criou espaço e Deus criou tempo. Tempo existe a partir da criação. Quando a ciência diz nas suas teorias, presta atenção, não é fato, é teoria, a Terra tem 13 bilhões de anos. O dinossauro brasileiro recém-descoberto tem 200 milhões de anos. Quando se faz uma contagem de tempo, a Terra tem 13 bilhões de anos. A contagem começa aí. Antes da Terra, não tinha contagem de anos. Não tinha contagem de tempo. Antes de criar o Sol, Lua, estrelas, antes do universo, não tem matéria, não tem espaço e não tem tempo. Mas já tem Deus. Deus já existe. E antes de matéria, tempo e espaço, Deus decide criar Terra, Sol, Lua, estrela, universo. E Deus vê você antes da eternidade. E Deus te escolhe antes de te criar. E aliás, você só foi criado porque você foi escolhido por Deus. Já é uma coisa fantástica quando você olha quantos milhões de espermatozoides tinham lá, e exatamente você que apareceu no cenário. É você, escolhido por Deus. Deus escolhe na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus não vive passado, presente. Deus cria a dimensão, espaço e tempo. E Deus, antes disso tudo, já viu você. Deus, antes disso tudo, já amou você. Deus, antes disso tudo, já sabia teu cabelo, tua cor, tua pele. Antes disso tudo, Deus já sabia tua história, tua queda, teu pecado. E antes disso tudo, Deus viu você. E por isso Deus te criou e te amou. Antes da fundação do mundo, o ser eterno, na eternidade, te viu dentro do tempo e espaço, nessa dimensãozinha pequena dentro da qual nós existimos. Deus é muito maior do que toda ela. Quando nós falamos da salvação, numa perspectiva em que eu aceitei Jesus, em que eu decidi por Cristo Jesus, nós estamos falando da salvação na perspectiva tempo e espaço. Você ouviu o Evangelho, creu, sob a atuação do Espírito Santo, e tendo crido, foi salvo, foi selado com o Espírito da promessa. Isso é a salvação dentro do tempo e espaço. Quando Paulo disse, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou. Paulo está falando da salvação na perspectiva de Deus, que é o ser eterno. Quando Deus criou, Ele já predestinou. Ele já determinou tudo, porque na criação Ele já está no futuro. Ele já tem o resultado. Não tem jeito. Algumas pessoas falam da salvação como se fosse assim: nós estamos todos aqui no culto, cantando bonitinho, aí eu prego e faço um apelo no final, aí Deus fica surpreso lá no céu. Viu quem converteu lá? A Maria estava lá no culto. Deus fala com os anjos: viu, a Maria creu, que coisa boa, a Maria se converteu, eu nem sabia que ela ia converter, mas ela converteu. Não, isso não é Deus da Bíblia. Isso não é o Deus da Bíblia.
Deus da Bíblia é eterno. O Deus da Bíblia habita passado, presente e futuro. Ele é alfa e é ômega, não será ômega. Ele já é o futuro. Ele já está no futuro. Tudo que vamos viver no futuro daqui 100 milhões de anos, já é presente para Deus. Ou seja, quando Paulo está dizendo Ele nos escolheu, nos elegeu, é porque esse ser é eterno. Lá antes da fundação do mundo, Ele já viu tudo acontecer. Por isso a Bíblia diz, Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Segundo lugar, esse texto vai nos falar sobre o objeto da eleição de Deus. Paulo vai dizer, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos nós, santos e irrepreensíveis. Ele vai dizer nós, a nós, eu, você. Paulo está dizendo, eu apóstolo, nós apóstolos, nós judeus, vocês, crentes de Éfeso, vocês, gentios, nós, vocês, igreja, nós, cada um daqueles que creram são igreja de Cristo Jesus e são salvos, é o povo escolhido de Deus. Alguns entendem assim, a eleição, né, até dói o ouvido quando alguém diz assim, não, Deus elegeu a igreja. Gente, como é que Deus elege a igreja sem eleger cada membro da igreja? Quem é a igreja? O sujeito está pensando que a igreja é uma instituição. Deus elegeu a igreja, aí quem entrar na igreja é eleito porque está na igreja. Não é isso. Aliás, igreja significa eclesia. O que é isso? O que quer dizer isso? Os chamados. Você entendeu? Paulo diz, aos que predestinou, chamou. Ou seja, a igreja é a soma dos eleitos. A igreja não é a casa dos eleitos. A igreja não é a instituição que acolhe eleito, não é a instituição eleita que acolhe indivíduos que resolvem entrar nela. Não. A igreja é a soma dos chamados. Mas somos nós, os crentes, os chamados. Cada chamado é eleito, cada eleito é chamado. É essa a ideia de Paulo. Paulo está dizendo, Ele nos predestinou para Ele, Ele nos destinou para Ele na eternidade. O Deus que habita a eternidade futura nos elegeu para Ele, para ser igreja dEle, para ser povo dEle. É interessante, algumas pessoas às vezes, quando ouvem falar da eleição, elas pensam assim, será que eu sou eleito? Você já fez essa pergunta para você? Já fez? Será que eu sou eleito? Isso é um bom sinal. Porque você só faz essa pergunta se o Espírito de Deus está agindo no seu coração. Porque aqueles que não entenderam o Evangelho, que não ouviram o Evangelho, aqueles que estão de fato perdidos e que serão perdidos, estão mortos nos delitos e pecados. Você já viu um morto fazer alguma pergunta? Se você faz a pergunta, é bom sinal, você já tem a resposta. Qual é a resposta? Essa pergunta, essa inquietação já é fruto da operação do Espírito de Deus no seu coração, querido. Essa preocupação, às vezes as pessoas falam assim, eleição, o que significa? Deus elegeu algumas pessoas, e elas vão morrer no pecado, na traição, na mentira, no adultério, mas elas são eleitas e irão para o céu. Algumas pessoas estão na igreja, crentes, se esforçando, dedicando, pregando o Evangelho, mas elas não são eleitas e morrerão e irão para o inferno. Gente, Paulo não disse isso, Calvino não disse isso, e nenhum presbiteriano diz isso. Se ele diz isso, é um presbiteriano surtado, pode internar. Se você encontrar um presbiteriano que diz que o sujeito morre no pecado, mas é eleito e vai para o céu, ele é anticalvinista, antibíblico, anticristão. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo, Paulo está escrevendo a pessoas que ouviram o Evangelho e creram no Evangelho, dizendo para elas, vocês são crentes, porque vocês foram eleitos antes da fundação do mundo. Porque Deus escolheu vocês antes da fundação do mundo. É por isso que vocês vieram a Cristo.
Terceiro lugar, Paulo vai falar do fundamento da eleição. Paulo vai nos falar da base da eleição. Ele diz a nós aqui: e em amor nos predestinou para Ele. Olha só o versículo 4: nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a bondade dEle, Ele nos escolheu. Você precisa entender uma coisa: eleição é um ato do amor glorioso de Deus. Aqui o que vem na cabeça das pessoas é: então as pessoas não salvas não são amadas por Deus. Não, você precisa entender uma coisa aqui. O que ilustra isso é a figura bíblica de que o tempo inteiro a igreja, Israel e a igreja são chamados de noiva de Cristo Jesus. O que significa isso? Deixa eu confessar uma coisa: eu amo todas as mulheres que estão aqui na igreja, mas eu casei com uma que está ali sentada no coral. Você consegue entender a diferença? Quando a Bíblia diz que Deus nos escolheu em amor, significa que por alguma razão que nós não sabemos, e que não é mérito seu, que não é por tua bondade, mas que é, segundo Paulo, por causa da bondade de Deus, Deus escolheu salvar você. Por que Deus não escolheu salvar o José? Isso é lá no departamento administrativo. Aqui embaixo é o executivo, gente. Você precisa entender que tem certas perguntas que Deus não nos respondeu. Como por exemplo, que dia Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Jesus diz: nem anjo, nem o filho. Por que Deus amou para salvar a mim? Não sei. Diz a letra antiga do hino: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Não tenho a menor ideia. Mas o fato é que Ele te amou e Ele resolveu te salvar. E você está aqui porque Ele te deu vida quando você estava morto. Você não estava nem aí para o Evangelho, você não estava nem aí para Deus, você estava feliz no seu pecado, você estava feliz nos seus erros, você estava feliz nos seus enganos e equívocos, você estava feliz na sua soberba e arrogância, mas a graça de Deus brilhou diante de seus olhos, o Evangelho veio aos seus ouvidos, e quando o Evangelho de Deus veio, seus olhos se abriram, seu ouvido de morto se abriu e você começou a ouvir, você ouviu uma voz que nunca tinha ouvido, você sentiu o amor que nunca tinha sentido, e esse amor te conquistou, e você não consegue dar outra resposta que não seja entregar-se totalmente a esse Deus e se tornar um discípulo dele. É isso que Paulo está dizendo. Em amor Ele chamou você, Ele te viu na eternidade e se afeiçoou a você e resolveu te amar. Não sei porquê, não está em mim, é segundo o beneplácito dele, é segundo a bondade dele, não minha. Quando as pessoas dizem assim: Deus olhou no futuro, viu uma bondade em mim, por isso me elegeu, ele está invertendo o texto de Paulo, está dizendo: segundo o beneplácito da tua bondade, Deus te escolheu. Mas Paulo não disse isso, Paulo disse: segundo o beneplácito da sua bondade, Ele te escolheu. Você entende a diferença? Não é segundo você, é segundo Deus. Economia do Deus eterno e glorioso, acima da nossa capacidade de compreender. Para a gente correr e terminar, quarta verdade aqui importante para nós: além do fundamento da eleição, nós precisamos entender os efeitos da eleição. Paulo disse: Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Aqui mata aquela heresia de o cara que é pervertido, pecador, contumaz, rebelde contra Deus, mas ele é eleito. Aí ele vai morrer e vai para o céu na rebeldia dele. A eleição tem um resultado na sua vida. Sabe o que a eleição faz com você? Ela te faz ser santo. Deus não te escolheu para enfeitar a vitrine da igreja. Deus te escolheu para
transformar você na imagem e semelhança dele. A eleição te faz santo, te faz crente, te faz irrepreensível diante de Deus. Olha só, Paulo vai dizer que a eleição nos faz santos, a eleição nos faz filhos de Deus, para a adoção como filhos de Deus. A eleição nos leva à remissão dos pecados, a eleição nos leva à fé. Você ouviu o Evangelho e creu no Evangelho, ela te leva à fé. A eleição te leva à aliança, ao selo. Você ouviu o Evangelho, creu e foi selado, lacrado, para ser salvo em Cristo Jesus. Os efeitos da eleição: santificação, remissão, transformação, redenção na nossa vida. E por último, queridos, os motivos da eleição, os propósitos da eleição. Nós precisamos entender uma coisa para fecharmos aqui. A história não é sobre nós. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de entender esse negócio de livre-arbítrio, que era lá de Pelágio. Armínio dizia: arbítrio liberado. Na hora que ouve o Evangelho, o sujeito não vive, mas é um semi-morto, semi-vivo. Por isso, arminianismo por muitos tem sido chamado de semi-pelagianismo. Não é bem fato que é totalmente um semi-pelagianismo, mas passa perto de fato. Algumas pessoas têm um incômodo enorme quando elas pensam assim, e é uma das argumentações que a gente mais ouve: se Deus é quem fez a escolha, e alguns vão para a eternidade salvos, e outros vão para o inferno, Deus é injusto. Primeira coisa, quem dita o que é justo e o que não é você, é Deus. Segunda coisa, não é sobre nós a história. Nós não somos o centro da história. Nós não somos o eixo da existência. Não é sobre nós a história, irmãos. A história não é para nos agradar. A história não é para nosso prazer e nossa felicidade. A história não é para nossa glória e honra. Nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. É para louvor de quem? Dele. O protagonista da história não sou eu nem é você. Você já viu que para nós a história parece que cada um de nós é o centro da história? Que tudo gira à nossa volta? Que longe de você, lá no Japão, não está acontecendo nada, só está acontecendo aqui em São Paulo, perto de você, aonde você vive? Não, isso não é verdade. A história gira em torno de Deus. A história não é a nossa história, não é a história da raça humana, é a história de Deus. É a glória de Deus. É o nome de Deus, é a honra de Deus, é a soberania de Deus. Deus é dono de tudo. Lembra do que Paulo disse: porque dele, vamos lá, por meio dele e para ele são todas as coisas. Entenda isso. As pessoas ficam preocupadas, mas Deus vai ser injusto. Não. A história não é Deus no banco dos réus, sendo julgado por quem Ele salvou e por quem Ele condenou. Não, a história é a história da graça, da redenção, do amor de Deus, da glória de Deus. Justo juiz, soberano Deus, dono da criação, que criou todas as coisas, mas que a uns Ele salvou e a outros não salvou. E tantos que Ele salvou são para a glória dele, como os que ele não salvou são para a glória dele. Ele é glorificado como juiz que condenou, ele é glorificado como Deus bondoso que te salvou. Você fala assim: isso é muito humilhante para nós, não é? Como raça humana, achando que temos tanto poder e tanta força, nós não temos nada. Figura da salvação é essa, irmãos. Pelágio dizia que o homem caiu no buraco, Deus passou, jogou a corda e disse: se vira e sobe. O arminianismo diz que Deus passou no buraco, viu o ser humano, jogou uma corda, mas ele, para ajudar, colocou uns nozinhos na corda. Colocou umas coisas para ajudar a subir. A graça, o evangelho, a pregação, a igreja, as pessoas te ajudando a subir, chamando.
o pregador falando, e aí você vai subindo. O que o calvinismo diz, o que nós dizemos, irmãos, é que nós estávamos lá no fundo daquele buraco, morto no delito e pecado. Deus passou, nos viu, teve misericórdia de nós, fez um laço na corda, jogou lá embaixo, nos laçou, nos puxou para fora e disse: eu amo você, e você agora vai ser meu filho. Essa doutrina nos dá segurança. Essa doutrina nos humilha de fato, nos envergonha, porque eu sou salvo jurando que eu aceitei Jesus, que eu me esforcei. Mas é mais ou menos assim, você passa a vida inteira lutando para ser crente, se esforçando para entrar no céu. O dia que você entrar, que você olhar lá para trás, você vai ver uma placa dizendo que foi Deus que te trouxe até aqui, e toda a glória e honra é para Ele, não para você. Que se não fosse a mão de Deus, você teria ido para o inferno. Que se dependesse de seu esforço, de sua força, de sua fé, você jamais seria salvo. Mas Deus um dia olhou para mim e para você e nos deu o dom de crer. Pela graça fomos salvos. Não vem de nós, não vem do nosso esforço. É dom, é dádiva de Deus. É isso que Paulo diz sobre salvação. É isso que Paulo nos diz sobre redenção. Escolhidos quando? Escolhemos Deus agora, por uma única razão, porque Ele nos escolheu. Amamos Deus por uma única razão, Ele nos amou primeiro. Que Deus te abençoe e te ajude, que Deus te encoraje. Às vezes algumas pessoas escutam a doutrina da eleição e dizem assim: vou cruzar o braço porque eu não faço nada, é Deus que fez tudo. Não. Você tem que ouvir essas coisas e entender: esse Deus te amou e te chamou para ser crente. Você não pode fazer outra coisa a não ser a pessoa mais crente desse mundo, porque você entendeu o que Deus fez por você, porque você entendeu quem é Deus. O Eterno olhou para você e te amou. O Soberano colocou o seu nome no livro da vida, na lista daqueles a quem Ele vai abençoar. Que Deus te dê paz no coração, que Deus te dê segurança e certeza da salvação, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Amém.